olhando para essa conjuntura que a gente está hoje, né, dessa guerra na Ucrânia, a gente sabe que a Ucrânia foi armada até os dentes e desde 2014 a OTAN vem treinando pelo menos um batalhão ucraniano por ano para lutar de acordo com as regras da OTAN, com as armas da OTAN, etc. A gente sabe que, claro, isso estava de olho direto na Rússia, mas a gente sabe que para os Estados Unidos o alvo final é a China, né? Então, a China está começando a investir cada vez mais em armamentos para se defender também, para estar preparada para uma guerra fria, digamos assim. Até que ponto isso também vai interferir nessa conta final lá que ela precisa entregar? Até onde vai o fôlego de fazer isso tudo ao mesmo tempo? Você acha que é um problema para a China, essa necessidade de investir mais na área de defesa? Eu acho que eles vão investir mais em área. Eu acho que lá no fundo da tua alma, Heloísa, você está pensando na União Soviética, né? Ou seja, que a União Soviética não aguentou o tranco da corrida armamentista e ela acabou subindo. Não sei se. Não sei, porque outro dia eu li um livro muito interessante chamado Spoils of War, que desfaz toda essa narrativa e que trata essa questão da União Soviética de uma outra maneira bem diferente, falando dos erros, da corrupção, tararararará, não só necessário, mas eu não sei, no caso da China, pode ser que eu tenha ainda com esse mito na minha cabeça. Não, mas a União Soviética, a corrida armamentista, ela foi objetiva também na queda da União Soviética, na medida em que ela foi sufocada economicamente, combinado, por exemplo, em 86, com os Estados Unidos e a Arábia Saudita, combinando uma queda abrupta no preço do petróleo para prejudicar a União Soviética, né? Então, existe toda uma história por trás disso que envolve a perda de fôlego econômico da União Soviética, queda de produtividade, justamente por conta dela ter que entregar respostas aos americanos no que cerne armas mais letais, etc, etc. Os chineses, sob o meu ponto de vista, eles escolheram outro campo de batalha. Em 78, Deng Xiaoping ele percebe claramente que uma terceira guerra mundial entre capitalismo e socialismo era impossível, né? E que a chance da China nessa história toda era transferir a guerra do campo militar para o campo econômico. E eles conseguiram fazer isso, a China. Tanto é que hoje, por exemplo, tirando aqueles malucos do Departamento de Estado, nenhum empresário americano que pense que tenha 2 neurônios seja favorável a uma guerra com a China. Muito pelo contrário, porque todos eles têm interesses, vamos dizer assim, carnais com os chineses. Né? A inflação de janeiro e fevereiro nos Estados Unidos é muito alta por conta da guerra comercial. Foi até antes da guerra da Ucrânia. Então, acho que a China conseguiu montar uma ratoeira bem montada para os americanos caírem, e eles caíram. Né? Esse é um lado da história. O outro lado é que a China goza de algo que a União Soviética nunca gozou, que é a soberania monetária. Então, a China, por exemplo, hoje, ela tem 3 trilhões de dólares de reserva e ela tem bancos estatais que estão criando moeda para empresas estatais executarem projetos. Isso significa que se a China quiser criar moeda e queimar em praça pública, ela pode. Né? Então, ela é uma economia imparável, vamos dizer. Não sei se essa palavra existe também. É impossível de se parar uma economia dessa, a não ser se você jogar uma bomba nuclear ali dentro. Né? Então, a ameaça militar que os Estados Unidos podem provocar é muito grande. No caso, eu vejo aqui, né, na minha limitação intelectual, se eles continuarem apostando pesado no quê? Em 2 coisas. Taiwan, ou seja, fazer com o Taiwan que fazem com a Ucrânia, ou seja, manda o Taiwan até os dentes, vai chegar uma linha vermelha que os chineses não tem como voltar atrás. Isso já está óbvio que é o que eles vão fazer. Isso daí não há, eu não tenho a menor dúvida. Sim, e também eu acredito que os americanos podem enfrentar a China nessa questão que envolve os semicondutores, porque é uma tecnologia sensível que a China está 2 gerações atrás dos Estados Unidos. E uma fábrica de semicondutores, ela dura 5 anos e custa 25 bilhões de dólares cada uma. Não é uma coisa barata, né? Então, acho que é por aí que os americanos podem conter a China, sob o meu ponto de vista. Mas não sei nem se por aí também, né? Não que eu tenha fé no sistema chinês. É que eu acredito que a China criou mecanismos institucionais que a possibilitaram se tornar um sistema econômico e social superior ao ocidental. Né? Isso aí a gente pode falar um dia sobre isso e tal, fazer uma tese sobre isso, né? Então, eu acho que o uso da racionalidade, né, na China versus essa ideia da pura competitividade individualista do sistema capitalista americano deu à China muitas vantagens
até de planejamento, de futuro, de pensar como chegar lá. Isso aqui não existe, né?